Bem-vindo ao Contos da Meia-Noite. Aqui é a Fran. A partir de agora, o medo não pede licença. Apague as luzes, coloque os fones, feche os olhos e não olhe para trás. A história já começou. Antes de começar nosso relato, deixe aqui nos comentários de onde você está nos ouvindo. Renata Drummond acordou com a marca na segunda-feira de julho e demorou até a quinta para aceitar que não havia explicação inocente. Na segunda, atribuiu ao colchão. Ela havia trocado de colchão 2 semanas antes e havia a possibilidade de reação alérgica, de pressão em ponto sensível, de alguma causa dermatológica relacionada à mudança. A marca ficava na lateral do antebraço esquerdo, oval, do tamanho de uma moeda de R$ 2, com a borda levemente elevada e o centro mais escuro, da cor de hematoma em processo de absorção. Não doía. Não coçava. Estava apenas lá. Na terça havia 2. A segunda era nas costelas, do lado direito, que ela descobriu no chuveiro quando o sabão passou sobre uma irregularidade da pele que não havia notado ao se secar na véspera. Mesmo formato oval, mesma borda elevada, mesmo centro escurecido. Ela ficou com a mão sobre a marca por um momento, pressionando levemente. A pele cedia de um jeito ligeiramente diferente do normal. Não mole, não endurecida, mas com uma resistência diferente, como se houvesse algo entre a camada superficial e o que havia abaixo dela. Ela foi ao dermatologista na quarta. O médico examinou as 2 marcas com o dermatoscópio, fez perguntas sobre alergias, sobre novos produtos de higiene, sobre exposição solar, sobre histórico familiar. Disse que havia uma série de causas possíveis: dermografismo, vasculite superficial, reação à picada de inseto com resposta atípica. Pediu exames de sangue. Prescreveu anti-histamínico como medida preventiva. Disse para voltar em 2 semanas se não melhorasse. Na quinta havia 6. Renata ficou na frente do espelho do banheiro por um tempo longo contando. Antebraço esquerdo, a original. Costelas direitas, a segunda. E mais 4. Coxa esquerda, omoplata direita, a parte interna do braço direito acima do cotovelo, e uma que ela quase não viu porque ficava na nuca, coberta pelo cabelo, que ela só encontrou quando passou os dedos pelo couro cabeludo por completude. Todas iguais. Todas com aquela resistência diferente quando pressionadas. Todas sem dor, sem coceira, sem calor. Ela pressionou a da coxa com mais força do que havia pressionado as outras. Havia algo, uma firmeza. Uma substância entre as camadas da pele que não correspondia a nada que ela tinha vocabulário para descrever porque não era líquido, não era gás, não era simplesmente inchaço. Era sólido de uma forma que era diferente de cisto, diferente de lipoma, diferente de qualquer coisa que ela houvesse sentido na própria pele em 32 anos de convivência com o próprio corpo. Ela voltou ao dermatologista na sexta. Ele olhou para as 6 marcas e ficou em silêncio por um momento que era diferente do silêncio clínico habitual. Era o silêncio de quem está recalibrando.
Pediu uma biópsia. Disse que faria ele mesmo no consultório, procedimento simples, anestesia local. O resultado da biópsia chegou em 48 horas. O médico ligou pessoalmente, o que Renata aprendeu a identificar como sinal de que o resultado não era o tipo que se manda por aplicativo. Cruz, cruz, cruz. A amostra de tecido retirada da marca do antebraço havia revelado, sob microscopia, uma estrutura que o dermatologista descreveu com o cuidado de quem está tentando não alarmar enquanto está completamente alarmado. Havia tecido epidérmico normal nas camadas superficiais. Era a pele de Renata, inequivocamente, com as suas características histológicas específicas. Mas nas camadas intermediárias havia algo que não era tecido dela. Havia estruturas celulares que os exames de rotina não haviam conseguido classificar com certeza. O laudo do patologista dizia, com a linguagem técnica que é a forma acadêmica de admitir ignorância, células de origem indeterminada com morfologia atípica, sem correspondência com estruturas dérmicas conhecidas. Em linguagem direta, havia algo crescendo dentro da pele de Renata que não era parte do corpo de Renata. O dermatologista encaminhou para um especialista em doenças raras. O especialista encaminhou para um parasitologista. O parasitologista, uma mulher de 50 anos com a expressão de quem passou a carreira estudando coisas que a maioria das pessoas preferia não saber que existiam, examinou Renata durante 2 horas num procedimento que incluiu ultrassom de alta frequência das marcas, o que revelou algo que ela descreveu para Renata com neutralidade profissional cuidadosamente mantida. As estruturas dentro das marcas tinham espessura variável. A marca do antebraço, a original, a mais antiga, era mais espessa que as outras. Tinha, pela estimativa de ultrassom, cerca de 4 milímetros de profundidade. As marcas mais recentes tinham 1 milímetro ou menos. Estavam crescendo. Renata perguntou o que era. A parasitologista disse que não sabia ainda. Disse que havia teorias, que havia necessidade de mais exames, que havia uma equipe sendo consultada. Disse que enquanto os exames não chegavam, havia uma coisa importante: não arranhar, não pressionar, não tentar remover as marcas por conta própria. Que qualquer tentativa de intervenção não supervisionada poderia causar. Ela fez uma pausa aqui, escolhendo a palavra complicações. Na segunda-feira seguinte, quando Renata acordou, havia 23 marcas. Cruz, cruz, cruz. A internação aconteceu na terça. A equipe da parasitologista chegou com equipamento de imagem que Renata não reconheceu e passaram o dia fazendo o mapa completo da distribuição das marcas. Havia 2 que ela não havia encontrado sozinha, uma na sola do pé esquerdo e uma no couro cabeludo na parte posterior da cabeça, cobertas demais para detecção casual. A imagem de ultrassom de todas as 23 foi compilada no mapa do corpo de Renata que os médicos estudaram em silêncio por mais tempo do que ela conseguia encarar. O que o mapa mostrava?
O que a parasitologista lhe explicou naquela tarde com a voz plana de quem entregou notícias muito piores para pessoas que tinham muito menos recursos, era um padrão. As marcas não eram aleatórias na distribuição pelo corpo. Seguiam a localização das principais estações nervosas, os plexos, os gânglios, os pontos onde feixes nervosos convergiam antes de se distribuir. Quem ou o que quer que estivesse se instalando na pele de Renata estava se instalando especificamente nos lugares onde o acesso ao sistema nervoso era mais direto. O que eles querem? Disse Renata. Havia usado o plural sem pensar. A parasitologista ficou em silêncio por um momento. Era um silêncio diferente dos anteriores. Era o silêncio de quem tem uma resposta mas está avaliando se entregá-la. Acesso, disse ela por fim. As estruturas que identificamos nas camadas mais profundas das marcas mais antigas têm filamentos muito finos, detectáveis só pela tomografia de alta resolução que fizemos hoje. Os filamentos apontam na direção dos nervos adjacentes. Pausa. Ainda não chegaram lá. Mas apontam. Renata olhou para o próprio antebraço. A marca original estava lá, oval, com a borda elevada e o centro escurecido. 4 milímetros de profundidade. Crescendo. Com filamentos apontando para os nervos. Quanto tempo? Disse ela. A parasitologista não respondeu. O que Renata interpretou, corretamente, como a única resposta honesta disponível, não sabia. Ninguém sabia. Isso nunca havia acontecido antes de uma forma que tivesse chegado a uma equipe médica com equipamento adequado para medir. A remoção cirúrgica da marca do antebraço foi tentada no dia seguinte. Quando o bisturi chegou à camada onde as estruturas estranhas estavam, elas se contraíram. O monitor de ultrassom mostrou o movimento em tempo real. As estruturas recuando para as camadas mais profundas, os filamentos se retraindo. Quando a incisão foi ampliada para acompanhar o recuo, as estruturas haviam chegado perto demais dos nervos para que a remoção pudesse continuar sem risco de dano permanente. A cirurgia foi encerrada. A incisão foi suturada. A marca ficou. Quando Renata acordou da anestesia, havia uma marca nova que não estava lá antes da cirurgia. Era no pescoço, abaixo da orelha esquerda, onde o nervo vago passava próximo à superfície. Era maior do que as outras.